Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Vamos então para a segunda parte deste módulo, né, chamado Lavem as Mãos e as Ciências. E a ciência. Nós ouvimos no vídeo passado, nós vimos, melhor dizendo, a história daquele médico que, através das suas observações, ele entendeu que lavar as mãos entre um procedimento e outro era extremamente muito importante, né? E a questão da higienização das mãos o que a gente pode pensar nos dias de hoje? Se a história daquele médico parece muito antiga e distante, nós vamos analisar então agora um problema mais recente que nós vivenciamos aí no ano de 2019. Trata-se da pandemia, né, de Covid-19, que foi uma doença então infecciosa causada aí por um novo coronavírus que ficou denominado então de SARS-CoV, né, 2, e que foi descoberto ali no final de 2019 e que causou aí uma grande epidemia em 2020 e 2021. Nós ainda estamos, né, passando, só que de uma forma um pouquinho mais amenizada aí a pandemia, tá? Nós estamos aprendendo a conviver, né, com este novo vírus. Então, olha lá, a Organização Mundial da Saúde, conhecida como OMS, ela soube, então, através de um relatório, né, lá da China, que alguma coisa errada estava acontecendo, tá? Aí, a maioria das pessoas infectadas pelo Covid apresentam, né, sintomas leves. Então, se a gente for verificar, de acordo, por causa da nossa diversidade, existem pessoas que vão ter sintomas leves, sintomas intermediários e sintomas mais graves, mais fortes. Os sintomas leves são levados ao quê? A uma febre, uma tosse seca e ao cansaço, né? Alguns outros sintomas, como dor de garganta, conjuntivite, diarreia, dor de cabeça e perda de paladar ou de olfato, também pode acontecer. Mas aí existem aquelas pessoas que estão relacionadas com aquele quadro, né, de sintomas mais graves, que aí vão ter dificuldade respiratória ou falta de ar, né? Vão ter dor ou pressão no peito e perda de fala, né, ou movimento. Então, nesse caso, as pessoas elas tinham aí precisavam de um auxílio um pouquinho maior. Então, em média, os sintomas eles aparecem após 5 a 6 dias, né, da infecção pelo vírus, mas a manifestação pode levar até o quê? Cerca de 14 dias depois da infecção. Então, nesses casos que eu acabei de comentar para vocês, que eram casos mais graves, faziam com que as pessoas precisassem ser hospitalizadas, né? E aí, nesse sentido, precisavam receber oxigenação adequada, ou seja, estar em tratamento em UTI. Para quem não sabe, UTI significa Unidade de Tratamento Intensivo, né? E aí isso gerou uma sobrecarga nas clínicas e nos hospitais desses espaços mais específicos para casos mais urgentes, principalmente após cirurgias, né? E eles começaram a receber pessoas por causa de problemas respiratórios. Alguns medicamentos que foram testados e aceitos aí pela OMS, tá? Para tratamento do paciente com Covid, porém não há medicamento que seja preventivo. Os remédios foram surgindo, né, foram aparecendo, mas a gente ainda não tem uma prevenção. E aí o que acontece? Há uma forma de se prevenir que a Organização Mundial da Saúde divulgou, tá? Foi que a gente lavasse as mãos com mais frequência, com sabão ou utilizando o álcool, né? 70%. Outra forma de prevenção é o uso de máscaras ao sair de casa, manter um distanciamento, né, físico. Se você se você tivesse a oportunidade de ficar em casa, que ficasse em casa e não saísse, né, mantendo então essa distância social. Então nós praticamente passamos um ano saindo pouco e ficando mais em casa, né? Então a gente teve que readaptar escolas, trabalhos, as poucas idas aos mercados para buscar alimentação e assim por diante, né? Então, percebeu-se que a principal forma da prevenção era individual, e aí incluía aquilo que o médico lá no passado defendia sobre a questão da higienização das mãos com água e sabão. Então, algo que pode ser tão banal hoje em dia, no passado foi extremamente importante, né?
Então, de acordo com essa forma de contaminação, a pessoa infectada, ela acaba, então, uma das vias de transmissão que a gente defende hoje é uma via chamada mucosa mão, mão mucosa. Ou seja, a pessoa infectada, ela encosta a sua mão, né, primeira coisa, tá? Ela vai tossir na mão e vai encostar, né, na sua mucosa, que pode ser no nariz, na boca, no olho, ou essa mão vai cumprimentar outras pessoas e essas pessoas vão então coçar o rosto de alguma maneira. Então essa seria aí a forma de via de comunicação mucosa mão, mão mucosa, tá, gente? Então a principal maneira de contaminação pelo coronavírus, tá? É a exposição a gotículas, tá, respiratórias que estão presentes no ar. Por isso o uso da máscara, né? E aí a gente trabalhou muito aquela questão da ética, da forma de tossir, que ao tossir você tem que espirrar aqui no cotovelo, justamente para não, né, contaminar a mão. E aí, olha só, em tempo recorde, a gente teve aí então a produção de vacinas por causa da quantidade de mortes que estavam acontecendo. Nessa imagem que está aqui para vocês, mostra justamente isso. Aqui no Brasil, que foi de 2000 a 2021, até agosto de 21, a gente teve só um número crescente, ó, de mortes, né, através do Covid. É claro que isso aqui cresceu ainda muito, até as pessoas terem a consciência da importância de se preservar e de cuidar dos outros também, né? Aí as vacinas começaram a surgir em tempo recorde, tá? A primeira dose de uma vacina foi aplicada numa mulher lá na Inglaterra, em dezembro já de 2020, ou seja, um ano depois, né, de todo a movimentação por causa da pandemia. Aqui no Brasil, isso ocorreu em janeiro do ano seguinte, de 2021, numa enfermeira paulista, tá? E aí a gente consegue associar, tá? Através dos nossos conhecimentos, eu pergunto para vocês, o que vocês diriam que o frio ele provoca o aumento do número de casos de Covid? O frio tem a ver com isso ou não? A gente percebe que o frio ele só contribui porque ele faz com que a gente fique em ambientes fechados e aglomerados, tá? Mas a forma de transmissão é relacionada, né, às gotículas de saliva. Então, isso que está relacionado. E como a gente viu na história do médico, o que hoje é tão óbvio, né, ele necessitou de um longo caminho, de grandes observações e grandes descobertas para se tornar uma coisa simples e banal hoje em dia, que é a higienização das mãos, tá bom? Então, é isso que nós temos aí com relação à higienização das mãos no dia de hoje, tá? Hoje nós sabemos que, entre outros fatores, as baixas temperaturas podem provocar o ressecamento, tá, do muco, né, de proteção e da diminuição do batimento dos cílios das células das vias respiratórias. Por isso que o frio está relacionado também com o aumento das doenças respiratórias, tá? E aí nós tivemos um texto na sequência sobre a higienização e prevenção de infecções. Ele vai falar da questão, né, da importância de lavar as mãos. Então, olha lá, quando você pensa em higiene, logo vem à sua cabeça lavar as mãos, escovar os dentes e tomar banho. Muito bom, mas não é só isso. As cáries, por exemplo, são infecções bacterianas, portanto, a escovação dos dentes e o uso de fios dentais são práticas de higiene que previnem infecções. A lavagem adequada de frutas, legumes e verduras também evita infecções causadas por micro-organismos, como bactérias e protozoários, além de infecções por vermes, como algumas que nós vamos estudar, né, que estudamos lá no módulo 3. Isso aqui foi no ano passado, tá? Se você sofre um pequeno corte, a lavagem da região com água potável e sabonete ajuda a prevenir infecções. Mas, dependendo do tamanho do corte, o melhor é procurar um posto de saúde, né? Ah, ele fala aqui, só voltando, infecções por vermes a gente viu no módulo 3, era isso que ele estava falando. Mas a gente viu também algumas doenças no ano anterior. Vocês tiveram acesso a algumas doenças lá no sétimo ano de vocês, tá? Atualmente, em hospitais, há uma grande preocupação
com esse tema. Além da lavagem das mãos por todos os envolvidos com o tratamento dos pacientes, há um rigoroso protocolo de limpeza das áreas de um centro médico para evitar a chamada infecção hospitalar. Então, é aquilo que eu comento em sala. Se você faz um procedimento cirúrgico e o médico fala, bom, já vou te dar alta, pode terminar a sua reabilitação em casa, vá para casa, porque nos hospitais existe, né, uma infecção no ar muito grande, né, quando comparada com o ambiente doméstico das nossas casas, tá? Nos banheiros, torneiras e descargas têm sido substituídas por mecanismos automáticos, não só para evitar os desperdícios de água, mas também para evitar que as pessoas as toquem com as mãos, diminuindo assim a chance de propagar micro-organismos. E a gente finaliza esse texto falando: outro exemplo é a substituição de toalhas de pano por toalhas de papel, que são descartadas após o uso. Então, certamente a sua escola, ou seja, né, a escola onde eu trabalho e vocês estudam, desde 2021 respeita os rigorosos protocolos para impedir a propagação do Covid. Por hora, nós estamos sem máscara, tá? Nós já voltamos a ir para a escola sem máscara, tá? Mas a gente sabe que se você estiver resfriado, né, o ideal é não ir para a escola ou o uso de máscara para você se proteger e proteger os seus colegas, tá bom? E o dia 5 de maio é o Dia Mundial da Higienização das Mãos, tá? Uma data importante aí. E nós finalizamos com isso aqui, ó, a importância da coleta e análise de dados. Para que serve isso, né? Isso aí faz parte do trabalho científico, tá? Procurar evidências e padrões nas observações de fenômenos para analisar uma determinada hipótese. Então, muitas vezes o pesquisador ele vai planejar, ele vai executar um experimento, né? Vai ter a parte prática, vai analisar o resultado para ele poder chegar a uma conclusão, tá? E verificar se aquela hipótese inicial pode ser utilizada ou se ela pode ser descartada. No caso do médico, né, da historinha lá da aula passada, do vídeo passado, ele buscou reduzir o número de mortes. Então, ele começou a verificar se a disposição das camas tinha influência dentro do quarto, até que ele chegou à conclusão de que o que estava proliferando aquelas bactérias era a falta de higienização. Ó. Isso aqui que está mostrando, né, na imagem para vocês. Então, isso tudo vai contribuir aí para o desenvolvimento científico, tá bom? Então, o que eu queria falar com vocês era isso e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!